Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Meu Casamento. Há séculos, homens e mulheres buscam o corpo perfeito. E graças ao avanço da tecnologia, a gente está muito perto de chegar à perfeição simplesmente com tratamentos estéticos. Homens, mulheres, loiras, morenas, ruivas, altas, baixas, magras e mais cheinhas. Não importa como somos, mas em geral o fato é que ninguém está satisfeito com a sua forma física, com o seu corpo. Por isso que a gente vai falar hoje sobre como você, noiva, pode ficar muito linda para o teu casamento, ou mais linda do que você já é, ou melhor, se cuidando, tratando da pele, pensando aí no que te incomoda e por que não eliminar o incômodo. E nada melhor do que falar com um especialista sobre o assunto que é hoje medicina estética e dermatologia. As dicas são importantes, mas eu acho bem importante a gente salientar a importância da responsabilidade de se escolher bons profissionais, boas clínicas, locais em que você possa com segurança chegar a atingir essa sua beleza. E claro, equilíbrio é importante, bom senso fundamental. Eu acho que também a união entre o tratamento estético, a boa alimentação e o exercício físico. Eu tenho um grande prazer de receber hoje no programa um médico que jovem, mas também já muito bem conceituado, está aqui com a gente hoje, que é o Rafael Almenara. Ele vai falar para a gente sobre a experiência dele no assunto. Tudo bom, Rafael? Tudo jóia, é um prazer também estar participando do programa e poder ajudar também a parte de noivas e no seu casamento em geral, como sair tudo perfeito no seu dia. Elas querem ficar lindas, afinal de contas é um dia para a vida toda, né? É o dia que elas são mais fotografadas, todos os olhares estão em cima delas. É o momento de celebridade dela, né? O momento de celebridade, exatamente. Rafael, o que é a medicina estética hoje, a dermatologia? Ela substitui uma cirurgia, ela vem junto com a cirurgia? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que hoje em dia você tem que saber qual é o padrão, o perfil que o paciente ou a noiva quer. Tem alguns pacientes que você já sabe que eles gostam de um acompanhamento mais aprimorado, gostam de fazer um acompanhamento no geral. Aí eu acho que você entra um pouco da parte da medicina estética. Você precisa de um tempo, você precisa de mudanças de hábito, de dieta, você precisa a cada dia estar usando o seu creme, o seu produto. Já tem alguns pacientes que não, eu quero pegar, eu quero resolver e eu vou para a plástica. Aí você já entra com outro perfil, entendeu? Que já quer uma coisa para ontem. E eu falo que é bom também você tomar um pouco de cuidado de imaginar que a plástica também vai fazer um milagre. Porque nem tudo é tão fácil. Você precisa fazer a plástica, você faz, mas tem o pós-cirúrgico. Isso também exige um pouco de cuidado do paciente. Claro. Na verdade, existe então uma parcela, né, na recuperação que a responsabilidade é do paciente. Então, quer dizer, a cirurgia plástica pode correr muito bem, mas se o paciente não se cuidar no pós-cirúrgico também é complicado, Sem dúvida. Eu acho que na parte da plástica, você faz hoje a sua cirurgia, digamos, vou fazer uma lipoaspiração. Tirei a minha gordurinha e nossa, tô ótimo. Tá, mas se a gente não se adequa, se você não faz uma reeducação alimentar, o que acontece? Sua gordurinha vai voltar para o lugar que é onde ele estava. Então não adianta. Eu falo que primeiro a gente emagrece a cabeça para depois a gente emagrecer o restante. É verdade, eu acho que o caminho é esse, né? Sem dúvida. E, bom, entrando aqui no assunto, né, quer dizer, noiva, né, as noivas que estão aí resolvendo se casar e de repente elas têm um ano de antecedência ou até um pouco menos, porque algumas vezes em 6 meses elas precisam ficar bonitas. Numa cronologia, eu queria te fazer algumas perguntas, assim. Em que momento é o ideal, por exemplo, para ela fazer a remoção dos pelos a laser, por exemplo? Pelo menos 6 meses antes do casamento. Porque a gente segue um padrão de fazer dessa parte de depilação a laser ou luz pulsada, pelo menos de 6 a 8 sessões, que dá uma pausa de uma para outra, 3 a 4 semanas. Então a gente vai de 6 a 8 meses mais ou menos. Certo. O laser é indicado para qualquer tipo de pele, qualquer mulher pode fazer, a negra, né, a mulata também pode fazer e não vai ter problemas? Na verdade, hoje em dia você tem que tomar cuidado com o seu tipo de pele. É bom a gente procurar um profissional que saiba tratar o seu tipo de pele. De laser para luz pulsada, a gente tem uma diferença. A gente consegue trabalhar muito mais com a luz pulsada até em pacientes negros
do que com laser. O laser não, a gente já tem mais limitações. Tá, então é importante que haja esse cuidado, né? Sem dúvida. Tá. E a questão da pele, né? Os poros abertos, a acne, alguma marca na pele. Quanto tempo antes a noiva tem que tomar esse cuidado? Porque ela não pode também chegar com as marcas de um peeling num casamento. Sem dúvida. E se é uma cicatriz de acne, eu ia pedir uns 6 meses antes. Tá. Dá pra gente resolver pelo menos 60% a 70% do que está incomodando, da cicatriz em geral, porque a gente tem um peeling mais agressivo. Pede um tempo mais, a recuperação de tempo é maior. Agora, se é uma acne, se é uma mancha, tudo numa faixa de 3, 4 meses. Já é o suficiente. Já é suficiente. E quando ela está bem perto do casamento, para aquela noiva que resolveu casar e em 2 meses ela está correndo e resolveu que ela quer ficar linda, tem algum tipo de limpeza de pele ou algum tipo de tratamento, um botox que ela possa fazer nesse período? Eu acho que a curto tempo de prazo dá pra gente trabalhar com a parte de peelings químicos superficiais. E também o botox. Eu falo sério, resolvi fazer um botox, tenho que fazer o botox muito antes do casamento? Não. Faz a aplicação pelo menos 3 semanas antes. Porque o efeito total da toxina até paralisar a musculatura demora no máximo 3 semanas. Então, sempre 3 semanas antes do casamento. Tá, seria o tempo ideal, porque dela vai chegar no casamento já com resultado... Com resultado total. Que gostoso, né? Que delícia, muito legal. Bom, eu tenho umas perguntinhas aqui das participantes, das meninas que assistem o programa, sabendo da sua presença, já mandaram as perguntas, né? E a Cláudia de Ribeirão Preto, ela pergunta o que é a carboxoterapia? Isso. A carboxoterapia é simplesmente a infusão de gás carbônico. O que é isso? Dá pra gente trabalhar na parte, falando na parte corporal, dá pra trabalhar com carboxoterapia na parte de gordura localizada e flacidez. O que o gás carbônico faz? O gás carbônico no subcutâneo, que é onde ficam as células de gordura, ele faz a vasodilatação da célula de gordura. Então a célula cresce e explode. Certo. Como colocamos bastante gás carbônico no abdômen, por exemplo, o que acontece? A hemácia vai, que é a nossa célula do sangue, pega o gás carbônico e troca pelo oxigênio. Com bastante oxigênio no local, o que acontece? Aumenta a produção de colágeno e elastina. E aí que a gente tem o quê? A melhora da flacidez, a melhora da parte de distribuição do que você está achando assim, estou com estria. Tá? A gente consegue diminuir esse espaço que você está te incomodando na parte de estria, de flacidez, de gordura localizada. Particularmente, carboxoterapia, para mim, eu indico mais para a parte de flacidez, estria, entendeu? Eu falo que eu ainda brinco com os meus pacientes que eu falo que é o efeito gelatina. Repara essa gelatina que isso está começando, agora daqui a 3 semanas você vai ver que está diferente. Então eu gosto mais de fazer esse efeito de melhora da qualidade de pele, no sentido de elasticidade. Certo, mas isso corporal, e rosto? Facial também dá para fazer, é indicado para olheira e para quem tem muito flacidez, papado, área de pescoço com marcas, dá para fazer também. Tem é um pouco mais incômodo, mas... Dói, né? Assim, é um tratamento que tem um pouquinho de dor, né? Sem Já ouvi dúvida. falar. Bom, vamos lá. Outra pergunta, vinda da Paula, de São Paulo. E o preenchimento com ácido hialurônico? Isso, esse nome. É indicado, é nome diferente. É indicado, o que é isso exatamente? Eu nem sei. O preenchimento de ácido hialurônico, a gente faz em quê? O preenchimento a gente sempre faz em sulcos, digamos, o bigode chinês, entendeu? O que está te incomodando. Dá para fazer para rugas finas, área dos olhos, com hialurônico, sim. Entendeu? Então dá pra gente fazer o preenchimento em alguns locais, outros eu contraindico. Só que o ácido hialurônico, ele é um ácido que ele não é definitivo. É um preenchimento que você vai fazer que não é definitivo. Ele tem uma durabilidade de 6, 9 meses, entendeu? Então, ou seja, você fica refém também do ácido hialurônico. Eu prefiro, quando eu vou falar de preenchimento, falar sobre alguns preenchimentos definitivos, digamos, no mercado muito falado do Metacril, entendeu? Eu prefiro, em termos de preenchimento, usar o Metacril, porque é um preenchimento definitivo, você consegue ter um tempo maior de resultado e você não fica refém do ácido hialurônico. Já basta o Botox, que a gente ainda é refém, né?
É interessante essa dica, né? Quer dizer, no final das contas, porque é sempre um investimento, né? Sem dúvida. Cuidar da beleza é um investimento. Então, por que não cuidar da beleza com um investimento que é mais durável? Mais e durável. é o que você falou, não fica Eu falo refém, assim, né? tem muitas pessoas que têm um pouco de receio quando se fala de Metacryl. Mas o preenchimento definitivo tem um segredo. Acho que você tem, como a gente falou da parte de depilação, você tem que procurar um profissional. Porque o PMMA, que é o Metacryl, ele tem uma concentração de 5 a 30%. Certo. Entendeu? Então, algumas concentrações, 5, 10, 15, a gente ainda consegue fazer em facial. Só que existe o plano que é injetado, entendeu? Existe como, a quantidade, tudo. Claro. Então, tudo vai da concentração, do plano que se faz, da quantidade que se faz, se é necessário. Então, é bom saber isso para você não pensar, vou falar sobre preenchimento definitivo, jogo no Google, você vai ver o quê? Maioria das vezes complicações. Entendi. Então isso você vai ficar com receio de fazer. Como o Botox também, quando a gente vai falar sobre Botox, não, Botox eu não quero fazer não, entendeu? Vai me deixar com o rosto paralisado. Não é assim, tem como você fazer uma aplicação e te deixar com uma aparência bem natural. Sim. O segredo é, obviamente, o que a gente estava conversando, né? Procurar um bom profissional, ter a segurança de estar em boas mãos. E esse seu olhar é bem personalizado, quer dizer, você vai atender o seu cliente e vai dizer, olha, isso eu te indico ou não te digo, eu acho que isso também é importante, né? Eu deixo o meu paciente muito à vontade e eu gosto que ele fale o quê? Que ele chegue, conte pra mim o que está incomodando. Igual assim, eu não vou chegar nunca pra você e vou falar assim, o que você está querendo fazer? Não, o que está te incomodando? Claro. Se você vira pra mim e você fala, olha, o que está me incomodando é essas rugas aqui, essa ruga aqui na testa, eu sei o ponto que está te incomodando. Então é nesse ponto que está te incomodando que eu vou trabalhar. Não adianta você falar que está te incomodando a ruga da testa e eu falar, então tá, então eu vou fazer um preenchimento de sulco. Entendi. Aí você chega com a baixa autoestima pra mim, só com a ruguinha da testa incomodando, eu te falo de outro ponto. Sim. Claro. E eu tenho que acompanhar o psicológico. O psicológico da mulher em geral, você tem que estar muito próximo dela, deixar a paciente bem à vontade, saber que talvez ela tenha passado por uma situação, brigou com o noivo, com o namorado, e ela acha que aquele botox vai resolver a vida dela, e não é bem assim. Então, se você pega e faz o botox em primeira instância, ela vai achar o quê? Aquilo vai resolver e no outro dia o problema vai continuar sendo o mesmo. Então a parte psicológica, se acompanhar o paciente, entender a história, eu acho que na parte médica isso é muito importante, principalmente na parte de medicina estética. Com certeza, é fundamental, né? Tem muita projeção aí, né? Sem dúvida. Com certeza. Bom, de Brasília vem uma pergunta, né? Quais são as técnicas mais avançadas contra a celulite e para o casamento, quanto tempo antes deve começar? Você já falou um pouquinho, isso é uma repetitiva pergunta, mas acho que vale. Celulite, quando a gente entra com gordura localizada também, tem que saber se é simplesmente o incômodo da celulite, a aparência da celulite, ou se junto com a celulite quero perder um pouquinho de peso. Falo que é difícil perguntar para a mulher se quer perder um pouco de peso, toda mulher quer. Toda. Então, se a gente trabalha com gordura localizada, eu acho importante a gente, pelo menos 3 meses antes do casamento, a gente está fazendo esse tratamento. Porque a gente entra com a parte de gordura localizada, aparência de celulite, pode ser que a celulite seja muito mais aparente por causa da flacidez de pele. No entanto, que muitos pacientes falam assim, nossa, tá vendo? Agora puxa a pele e fala, agora não está aparecendo. Ou seja, às vezes a gente trabalha com a elasticidade de pele e essa celulite ela já diminui de grau. Então já fica com um resultado satisfatório. A carboxiterapia para celulite eu acho interessante trabalhar. Ultimamente é muito falado no ultrassom cavitacional. Nem todo ultrassom cavitacional ele é igual. Eu trabalho com ultracavity. Ele tem uma potência comparado com os ultrassons normais de esteticista, de fisioterapeuta. Ele tem 11 vezes mais forte. Então ele fica com 33 MHz. Agora todo mundo acha que o ultrassom cavitacional é o mesmo aparelho. Não, os aparelhos variam muito, mas acaba sendo a mesma função. Ele é um ultrassom cavitacional. Agora, se vai pegar o mesmo plano, se vai ter um resultado tão satisfatório quanto, eu acho importante isso, você saber qual aparelho que você está
fazendo? Eu estou fazendo um ultrassom cavitacional, Claro. qual a marca? Uhum. Tem um diferencial? Tem um diferencial. No entanto que quando você faz uma busca, uma procura, tem essa diferença de preços. Por quê? Entendeu? A gente tem hoje Sem dúvida. ultrassons cavitacionais, o aparelho em termos de compra é de 180 mil a 50 mil. Uhum. Tem alguma diferença? Existe, né? E qual seria a sua dica para a noiva? O que ela deve procurar? Tem uma marca de aparelho quando ela chega numa clínica? Porque o Brasil todo está te ouvindo agora, né? Até outros países. Então, você teria uma dica? Assim, tem um... Eu acho que, na verdade, você primeiramente, quando você vai trabalhar com estética, você não tem que procurar centros estéticas, clínicas generalizadas em estética. Procura um médico que ele vai te orientar os tratamentos. Uhum. Porque quando eu falo o objetivo que eu quero, o resultado que eu quero, independente de eu indicar 4 sessões num caso, o que eu quero? Eu vou mostrar o resultado que eu quero e você fala assim, eu quero tal resultado. Entendi. Vamos fazer 4 sessões. Se não foi com 4 sessões que eu tive o resultado, eu me sinto confortável, vamos fazer 6 sessões, Certo. mas deixando você aberto. Porque senão a gente fala assim, a gente não fala um pouco de resultado. Ah, resolvi fazer tal aparelho, tá, mas por quê? Eu quero tal resultado. Se eu não alcancei com o meu tratamento em 4 sessões que eu falei que eu iria alcançar, eu aumento o meu tratamento em 6, mas eu posso fazer isso. Quando a gente faz em clínicas e a gente fecha talvez pacotes de sessões, o profissional que está fazendo, se não é o médico que está te acompanhando, ele fica, tá, então já acabou seu pacote. Entendi. É quase Tá, mas a como gente se não fosse um vende pra pacote isso. cego. Você compra um pacote, vai ter um monte de promessa, de repente não é exatamente o que você precisa e, enfim, você não vai acabar te E atingindo você ali. a verdade, você vai acabar comprando sessões e não comprando resultados. Entendeu? Eu não gosto de falar de venda de sessões, entendeu? O médico não vai te vender. Ele quer, na verdade, ele quer te apresentar um resultado e Sem ser dúvida. satisfatório para mim e para você. Entendeu? Não, quero mais resultado. Então vamos juntos, a gente vai chegar. Então é nisso que é importante essa relação médico-paciente. O paciente se sentir abraçado no problema que está te incomodando. Então acho que os pacientes ficam mais confortáveis, independente do aparelho, da sessão que vai ser feita. E o ultrassom cavitacional é bom salientar que assim, é um excelente aparelho para quebra de gordura. Porque ele é um ultrassom que ele entra desta forma no subcutâneo, então ele entra em forma de triângulo, ele vai na célula de gordura e ele começa a criar microbolhas em volta. E essas microbolhas explodem a célula de gordura. Na hora que você está fazendo o aparelho, eu falo para o paciente passar a mão. Passa a mão que você vai sentir que está mole, parece que está tudo em forma de líquido. É isso mesmo. Interessante. Em 5 minutos que você faz o aparelho em 10 centímetros quadrados, você sente aquela parte líquida. E eu falo que em alguns pacientes vira até um nódulozinho por cima, que é o quê? Ficou tão líquido a gordura que como se fosse transpirou a gordura e ficou um nódulozinho ali que vai ser eliminada essa gordura mais fácil. E é importante tomar cuidado porque você está dissolvendo gordura. Estou dissolvendo gordura, vou jogar para onde? Para a circulação. Rim ou fígado. Tem que tomar eu muita estou jogando água, né? colesterol. Então é importante você fazer um acompanhamento. Também. É importante o médico estar fazendo. Para eliminando, Sem não é? dúvida. Também. Esse acompanhamento, essas instruções tem que ser dado para o profissional. Sem dúvida, claro. Você não pode qualificado. sobrecarregar, de repente, um órgão vital, né? Fundamental. Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente tem que ir para o intervalo e a gente já volta com mais perguntas para o Rafael. Até já.
voltando com o Rafael Almenara. Rafael Almenara, ele faz um quadro no Super Pop, que é A Patroa... É um avião. É um avião. A Patroa é um avião. É bacana isso. E ele tem pouco tempo. Eu acho que uma relação legal aí pra gente falar é que, na verdade, são mulheres que em pouco tempo ele tem que dar uma solução para aquela queixa principal. Então, as noivas também que estão sempre correndo aí atrás do tempo, é legal, bacana, né? Essa história. Sem dúvida. E a patroa realmente, a gente às vezes tem 3 semanas, 4 semanas para fazer essa transformação. Não fácil em todas as patroas, mas a cada 5 a gente está fazendo uma patroa. É importante até para as noivas verem essa transformação. Claro. Mas das noivas pode ficar tranquilo que eu quero mais tempo para elas. Que bom. E a mãe da noiva? Aqui a gente tem uma pergunta interessante aqui do Rio de Janeiro. Uma noiva perguntando, poxa, e minha mãe? Ela também tem que ficar bonita. Ela está preocupada com a pele, está muito enrugada, está achando que tem manchas. Já aconteceu isso com você? Já chegou mãe de noiva atrás de você? A pessoa mais idosa também deve estar bonita? Qual a sua opinião? Normalmente sempre vem a noiva primeiro e depois fala assim, nossa, adorei, estou gostando do resultado, vou trazer minha mãe. Mas na mãe, entendeu? Eu acho que é importante entrar num tratamento também em tempo conjunto, entendeu? Por mais que a gente fale, mas eu quero fazer alguma coisa que dê uma diminuída, tá, ótimo. Mas mesmo assim, a gente tem que ter um tempo acessível, parecido com a noiva. Faz as duas juntas. Você tem aí alguns exemplos, né, do antes e o depois. Podia ilustrar um pouco para essas noivas e mães de noiva. Esse daqui é uma senhora. Ah, tá, olha lá. Esse daqui é o antes dela. Foi feito um preenchimento do sulco nasogeniano antes e depois. Olha a diferença que dá, como fica uma aparência muito mais cansada. E esse aqui é resultado já imediato. Imediato? Imediato. Ou seja, depois de uns dias, com certeza meses, ela já está, né? Esse preenchimento é também como o Botox, algumas semanas depois que você sente mais o resultado? Na verdade, o preenchimento definitivo, que esse que foi feito com PMMA, você já vê na hora. Pós-procedimento, você já vê que fica um pouquinho mais inchado. Mas esse preenchimento definitivo, eu prefiro às vezes fazer o retoque, para ficar uma coisa natural, você se convencer de que você quer mais, e aí a gente faz o retoque para a gente ter um resultado satisfatório das duas partes. Muito bom. E o noivo? Os homens procuram, os homens andam mais vaidosos? Os homens hoje em dia realmente estão muito mais vaidosos. Eu falo que antigamente a gente chegava a fazer os procedimentos em homem, a cada 10 mulheres eu atendia um homem. Hoje em dia não, eu falo que a cada 10 mulheres eu tenho 4 homens, entendeu? Então, ou seja, às vezes até 10 pacientes eu tenho 6 mulheres, 4 homens. O homem está mais vaidoso, talvez porque até mudou um pouco essa história de mulher no mercado de trabalho, entendeu? Então isso dá uma diferença mais para a parte dos homens, né? Se sentem mais confortáveis de tratar com estética. E o que é importante também, né? Porque eu acho que se quebrou esse paradigma, não, é só pra mulher, né? Quer dizer, não é, por que não? Por que não ficar bonito? Por que não cuidar da pele? De repente aí no dia de casamento realizar aí o sonho também de um noivo, né? Que vai estar à altura da noiva, que ela tá toda produzida, linda, cuidada, por que não? Eu acho que a mulher exige mais um pouco também do homem. Pô, eu tô me cuidando, eu tô bonito, por que ele também não vai estar bonito? Acho importante hoje. Antigamente o homem cobrava muito da mulher ficar bonita, hoje em dia já mudou esse padrão, né? Eu vou mostrar mais uma foto que é importante, que eu falo que qualquer programa que você quer falar sobre estética, Paixão Nacional que sempre pergunta é a parte de e o meu bumbum? Ótimo, acho que esse falou de celulite, de gordurinha, sempre tem, mas no bumbum tem alguma coisa. E hoje em dia é importante falar sobre bioplastia. Bioplastia é como se fosse uma cirurgia plástica. Eu falo que é a cirurgia plástica do 3º milênio, entendeu? Você faz um preenchimento, você coloca um volume no bumbum, deixa o bumbum, teoricamente, como você quer, mas com aparência de natural, sem precisar de uma prótese de glúteo. Essa paciente aqui... tá. Deixa eu ver aqui. Aí, melhorou o reflexo. Melhorou, aí. O que ela queria aqui no geral? Ela queria mais volume nesta região. Ela já tem um volume de bumbum, mas ela queria mais, do meio para cima. Ela falava assim, doutor, eu quero colocar minha calça
e a minha calça já dá o volume. Colocar a calcinha larguinha, ela já tá o volume lá em cima. Aqui já foi o antes dela, o antes. Aqui, ó, a cânula, por onde é feito. Tá vendo que o paciente está sem dor, anestesia local. Ai, que bom, não sente dor, além tá com o bracinho lá na cabeça, confortável. E aqui já deixa eu mostrar já direto o resultado. O resultado dela. Não, tem uma melhora bem visível, né? E como assim, deu uma é na hora o resultado, né? Você já vê essa mudança na hora, voltando para o antes, para vocês lembrarem por exemplo, mais. essa paciente, ela é uma paciente que ela não tinha muita flacidez no bumbum, mas, por exemplo, uma pessoa que não pratica esporte, não tem, né, tanta musculatura, o que é recomendado? Que ela ela comece a praticar um exercício físico, ela tem que ter essa sustentação de musculatura ou não? Eu falo assim, é difícil você hoje não falar para o paciente que não, dieta, acompanhamento físico, não. É importante, além da parte da saúde, isso é importante. A não ser que tenha um paciente que tenha, não, eu não posso realizar por causa de algum problema. Mas é importante você ter essa musculatura trabalhada, até para o paciente, e você ter mais facilidade de acompanhar a qualidade de vida do paciente. Às vezes me perguntam, por que o seu slogan é cuidando do seu bem-estar? Entendeu? E o estar é com estrela. É por causa de famosos? Eu falo que não. Porque às vezes você, hoje, como minha paciente, você tem o seu brilho. Você, para mim, é a minha estrela que eu tenho que, às vezes, te dar o brilho, te fazer conhecer o brilho que você tem. Porque às vezes você chega para mim com o seu brilho ofuscado. Você nem sabe o que é autoestima. Então você precisa cuidar do paciente como um todo. É importante a atividade física, para a parte do estou me sentindo bem, para a parte estética também. Então isso é fundamental. Você ter essa tríade, acompanhamento médico, dieta, atividade física, sem dúvida. É um triângulo mesmo, sem dúvida. Né? E a verdade é que não é uma questão fútil, né? Eu acho que você está falando de autoestima e é muito importante, porque na verdade uma pessoa com boa autoestima, ela vai se dar bem no trabalho, socialmente, ela vai estar mais aberta, menos retraída. É importante, eu acho que deve até mudar, você deve até sentir isso, né? Você sente, nítido. Eu falo que o paciente, quando entra comigo na primeira semana, na segunda semana ele já entra com um olhar diferente. Que legal. O olhar, o brilho já é diferente, a energia já é outra. Por quê? Você está se cuidando. Eu falo, hoje em dia a gente faz cálculos, conta para tudo, para investir em qualquer coisa. Quando a gente pensa em investir na gente, a gente fica com um pouco de bloqueio. É a hora que a gente chega e fala assim, pera lá, não. Existe coisa mais satisfatória para a gente gastar, para a gente cuidar do que a gente? Eu falo, é a única coisa que eu vou levar comigo. É verdade. É o que eu fiz em mim. É verdade, exatamente. Usufruir, né? Viver bem, viver feliz, é isso aí que todo mundo tem que buscar. Sem dúvida, você tem só um último exemplo, nosso tempo está acabando, mas você tem aí uma transformação de alguém jovem, assim, uma moça, uma noiva, essas meninas. A parte de preenchimento de sulco também foi feito com uma paciente jovem. É que eu acho importante isso, né? Quer dizer, os jovens também podem estar procurando, não é necessariamente tem que estar já super enrugado para começar a se cuidar, justamente, né? Às vezes você fala assim, mas precisa? Você olha nessa foto aqui. Imagina, preenchimento super do jovem. sulco. Sutil, mas olha a diferença dela. Parece até que você mexeu no olhar, parece que ela ficou mais feliz. Por quê? O sulco ele te deixa com a aparência de cansado. Com uma ruga às vezes na testa, deixa com a aparência de triste. Então vamos cuidar da nossa aparência, vamos cuidar do que você vai olhar para o espelho. É o Rafael olhar para o espelho e falar assim, eu estou cuidando de mim. Entendeu? Então eu acho que é por aí que a gente chega num resultado perfeito. Que legal, Rafael. Bom, eu só tenho a te agradecer. Eu acho que você deu dicas ótimas aqui para as noivas. E eu queria que você deixasse o teu contato, onde você está, onde elas te encontram, para que todo mundo tenha alcance aí a essa sua habilidade. Vou passar o contato da clínica. Eu trabalho aqui em São Paulo, na Clínica Vinaia, que fica na Rua Oscar Freire, 2180. Telefones 11 3061 3205. 11 3061 3205 e Twitter Rafael _Almenara.
Ótimo. Muito obrigada. Obrigado, um prazer. Coloco à minha disposição até pelo canal também para qualquer dúvida posterior. Que bom, super obrigada. Bom, para vocês, noivas e noivos, eu deixo aí uma boa sorte. Essas dicas foram ótimas. Eu espero que vocês todos fiquem muito lindos e satisfeitos aí no dia do casamento. Boa sorte, abraço para todos. Até a próxima quarta.